Jesus subiu, ele deixou essa ordem que é chamada de grande comissão, onde ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, junto a isso, vocês serão minhas testemunhas em todos os povos, em todas as nações, até os confins da terra. Façam discípulos de todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja cristã, ela tinha consciência dessa responsabilidade e ela era comprometida com essa ordenança. Assim, a conversão dos gentios foi tão somente cumprida, o cumprimento da comissão do Senhor e o resultado natural de tudo o que havia acontecido. Estevão, por conseguinte, o assassínio de Estevão deu início a uma era de rápida expansão da igreja. A segunda parte do nosso estudo aí fala sobre as atividades missionárias. Daí para frente, nós vamos ver as atividades missionárias de Paulo, de 3 viagens missionárias, que a partir daí eles vão alcançar todo o mundo habitado da sua época. Cristo havia estabelecido sua igreja na encruzilhada do mundo antigo. As rotas comerciais traziam mercadores e embaixadores através da Palestina, onde eles entravam em contato com o Evangelho. Dessa maneira, no livro de Atos, vemos a conversão de oficiais de Roma, da Etiópia e de outras terras. De Roma, no capítulo 10, versículos de 1 ao 48, da Etiópia, nós vemos no capítulo 8, versículos de 26 ao 40, e em muitas outras terras, a gente vai ver o que? Os gentios se convertendo através dessas viagens missionárias. Logo depois da morte de Estevão, a igreja deu início a uma atividade sistemática para levar o Evangelho a outras nações. Quando fala-se de uma atividade sistemática, era uma evangelização planejada, uma evangelização que era organizada, ou seja, a igreja realmente ela tinha um projeto de evangelização entre as nações, de obra missionária entre os povos, onde a igreja arrecadava recursos, a igreja enviava missionários, a igreja treinava missionários, preparava esses homens para levarem a palavra de Deus, a igreja apoiava o trabalho desses missionários e a igreja definia lugares onde ela ia estar fazendo o seu trabalho. A igreja de hoje, meus irmãos, ela não pode perder de vista essa visão na obra missionária. A igreja não tem ideia do que vem acontecendo no mundo, como o mundo ele está se tornando um mundo anticristão. Cada vez mais entre as nações, as pessoas estão abolindo o cristianismo. E quando a igreja para de levar a sua mensagem, ela dá lugar para que essa ideologia anticristã cresça e a igreja seja sufocada. A igreja se torna negligente com a sua missão e a igreja vai pagar um preço por isso. Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que investir em missões, tem que orar por missões, tem que ofertar para missões, tem que ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para que a obra missionária aconteça, tem que se dispor a pregar o Evangelho, compartilhar a mensagem do reino, não perder a oportunidade, como diz a Bíblia, em todo tempo, em tempo e fora de tempo, leva a palavra, prega, porque Deus é que pode transformar as pessoas e trazer um mundo diferente para todos nós. Continuando aí, diz assim, que logo após essa morte de Estevão, a igreja deu início a essa sistemática atividade de evangelização. Pedro visitou as principais cidades da Palestina, pregando tanto a judeus como a gentios. Outros foram para Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Ouvindo que o evangelho era bem recebido nessas regiões, a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé para incentivar os novos cristãos em Antioquia. Atos 11, versos 22 e 23, que dizem assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então vocês lembram que eu falei agora há pouco que a igreja, depois da morte de Estevão, ela começou a desenvolver uma obra missionária planejada. E aqui a gente vê, né? Eles ouviram falar lá em Jerusalém da conversão dos irmãos de Antioquia. Passou alguém lá, pregou a palavra em Antioquia e essas pessoas se converteram. Essas pessoas precisavam de alguém mais experiente na fé para ensinar esses irmãos. Então Barnabé, que também era um mestre na igreja, ele foi enviado, né, e a igreja vai apoiar a sua viagem missionária, e lá ele fica para confortar, para exortar, para orientar aqueles irmãos no conhecimento mais amadurecido da fé. Barnabé, a seguir, foi para Tarso em busca do jovem convertido Saulo, que é Paulo, e o levou para Antioquia, onde ensinaram na igreja durante um ano. Capítulo 11, verso 26. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma coisa muito importante que a gente vê aqui é que a igreja, ela tem um amadurecimento. Uma coisa que eu tenho me questionado muito diante de Deus hoje é que a gente vê assim, muitas vezes nós ensinamos a palavra às pessoas, isso de modo geral, né? Não estou falando especificamente daqui, mas a maneira como eu tenho observado, pode ser que essa minha percepção esteja errada, não sei, mas eu percebo muito assim, que a gente ensina uma coisa às pessoas, as pessoas aprendem aquilo hoje, quando amanhã elas voltam ao ponto zero, e elas nunca se desenvolvem na fé, elas são sempre bebês na fé, nunca assumem um ministério, nunca desempenham nada, então elas são a vida toda dependentes. A igreja ali tem um zelo tão grande que os cristãos não eram assim, discípulo faz discípulo. Então os apóstolos passavam 6 meses num canto, tinha uma igreja treinada. Em 6 meses tinha alguém ali que já era capaz de cuidar daquela igreja, de ser uma liderança. Em um ano a igreja tinha os mestres ali dentro, para que aqueles apóstolos pudessem ir em outros lugares, pregar em outras igrejas, e ali já tinha alguém capacitado para dar continuidade ao trabalho. Claro, mesmo assim eles ficavam sob a liderança dos apóstolos, eles ficavam mantendo contatos, eles iam visitar os apóstolos, quando a igreja tinha algum problema, e alguém lá dizia: olha, Paulo, Barnabé, está acontecendo isso assim, como é que eu oriento o pessoal lá? Paulo escrevia uma carta, mandava as orientações, e eles davam, mas tinha alguém que desempenhava o ministério. Hoje, a gente diz uma coisa, muitas vezes as pessoas hoje, assim está certo, as pessoas dizem isso, né? Mas pela manhã a pessoa não sabe mais. O que eu tenho visto como uma das formas, né, isso é um método meu, de tentar resolver isso? Para mim, o estudo com essas apostilas é a melhor forma de nós nivelarmos o conhecimento da igreja. Só que qual é o problema disso? Muitas vezes as pessoas levam a apostila para casa e elas jogam lá. E elas passam a semana toda e elas não têm 15 minutos, 20 minutos para ler. Isso não vai nivelar o conhecimento da igreja. Então o que acontece? Às vezes, meu Deus, aqui tem um valor, né? Tem tempo, tem dinheiro, tem dedicação investido aqui. Tem um custo isso aqui. A gente faz isso de forma voluntária, né? No caso, eu estou bancando isso por minha conta, pela graça de Deus. E se você chega lá e você joga isso para lá, você desprezou tudo isso, você está deixando de investir na sua vida espiritual, e aí não vai gerar fruto, porque você vai estar participando do trabalho e você vai estar voando como se não tivesse recebido. Então o que acontece? O que a gente tem orientado? Você leva a apostila para casa, estude durante a semana, tire 15 minutos, tire 20 minutos, né? E estude. Então, aí você vai estudando, vai marcando ali as suas perguntas, né, as suas dúvidas, vai conferindo todos os textos detalhadamente. Você não vai estudar isso aqui de uma vez, né? Todo mundo é ocupado, ok? Mas vai estudando durante a semana.
Você parou ali, estudou 4 ou 5 parágrafos, meia folha, marca. No próximo momento, no outro dia, tire mais 20 minutos, dê continuidade. E vá vendo detalhadamente, porque isso é uma forma de ajudar a nivelar o conhecimento da igreja. Claro que não é possível em nenhuma instituição você ter um nivelamento totalmente linear. Ou seja, você tem como um tracinho assim reto, na régua, onde todos os pontos são iguais, porque o conhecimento das pessoas é diferente pela idade, pelas experiências, né? Pelas oportunidades de estudo, pelo desempenho da reflexão que cada um faz, mas isso aqui é sim um dos métodos que a gente pode mais ou menos nivelar, porque pelo menos nisso aqui, se todos estudarem, todos terão as mesmas informações. Aí o que algumas pessoas fazem? Jogam lá, não estudam. Quando chega no dia do estudo bíblico, não trazem. É outro problema sério. Ou então você traz e você não viu nada na semana. Você entra voando, continua voando e sai voando. Importante é que a gente possa refletir sobre isso, porque isso aqui é um método para a gente melhorar a qualidade do ensino na igreja, tá bom?